Olá pessoal, estamos aqui para a gravação de mais um Pod Arte, o podcast da Fundação Cultural Badeschi. Nessa edição, vamos conversar aqui com Da Silva, que traz a exposição Corpos em Festas. Essa exposição faz parte do terceiro Encontro Internacional Pós-Colonial e Decolonial, que é um circuito de exposições poética da relação. A Corpos em Festas do artista Da Silva tem a curadoria de Juliana Crispi e Lúcia Ribeiro. Muito bem-vindo, Da Silva. Muito obrigado. Vitória, que está aqui com a gente, como de costume, vai ler um pouquinho para a gente conhecer mais sobre a história do Da Silva. Claro. Da Silva é artista autodidata, nascido na zona leste de São Paulo. Sua trajetória começa na moda e desdobra-se no bordado e na pintura, formando uma linguagem visual marcada por cores sólidas e vibrantes, que evocam a ancestralidade, espiritualidade e potência. Com 11 anos de produção, sua obra entrelaça referências da cultura hindu, das religiões de matriz africana e das festas populares brasileiras, com atenção profunda à presença simbólica e política do corpo negro. Isso aí. Hoje mais cedo eu estava conversando com o Da Silva, ele disse que já morou aqui em Florianópolis e que é aqui que iniciou essa carreira de artista, mas quero que você conte um pouquinho se houve alguma coisa antes dessa vinda para Floripa, para Santa Catarina, ou se realmente você se viu artista aqui. Boa tarde, Da Silva, bem-vindo. Boa tarde, muito obrigado pela oportunidade de poder contar um pouquinho sobre como nasceu essa exposição. Bom, a minha relação com Florianópolis, ela é mais antiga, né? Eu já tinha vindo para cá outras vezes, acho que eu vim para cá em 2013, em uma visita breve, assim, de uma semana, mas em 2015 eu vim morar aqui, né? Eu tive um período como monge, então eu vim para morar num monastério que existia aqui e apoiar esse monastério. E nesse período eu já tinha concluído um curso de moda que eu estava fazendo, né? Um curso técnico de modelagem. E eu queria muito aprender o bordado para poder inserir dentro do meu trabalho com moda, mas eu não sabia o que ia ser ainda, não tinha nenhuma ideia. E aí meio que migrou para outras coisas, outros suportes, mais decorativo e foi assim, mas isso tudo começou aqui, né? Aqui na ilha de Floripa. E aí eu permaneci por 2 anos aqui, desenvolvendo esse trabalho, mas ele ainda não era o que é hoje, ele ainda não tinha uma identidade mais tão marcante assim, sabe? Ele era algo mais que eu fazia encomenda para amigos, o que me pediam, né, eu fazia. Então ele ainda não tinha a minha identidade, mas o meu amor pela arte, ele desenvolveu aqui, né? Eu digo que se intensificou aqui. O fazer aqui mesmo no bordado, né? Sim, isso mesmo. Então foi aqui que você começou a inserir, mas você já pintava, já tinha o hábito? Eu, criança que desenhava, sabe? Eu tinha cadernos de desenho, desenhava, mas eu não achava os meus desenhos legais, assim, porque acho que a gente... Tinha alguns amigos desenhistas também, mas eu acho que a gente se compara muito com o realismo, né? Sim. Aí você fala, então eu não sei desenhar. Então o bordado ele me mostrou que eu sabia desenhar. E depois de um tempo, quando eu fui desenvolvendo, né, eu digo que a gente lapida um trabalho para sempre, né? Então, o meu trabalho hoje ele é de uma forma, mas eu não sei se ele vai ser da mesma forma amanhã. Então, quando eu comecei a lapidar o meu trabalho, eu vi que eu sabia desenhar sim, que era a minha forma de desenhar, né, que era um estudo do corpo também, porque o meu trabalho ele tem corpos, né? São sempre corpos. E isso é uma coisa que eu me dei conta recentemente, no desenvolvimento dessa exposição. Por isso que se chama Corpos em Festa. Na verdade, não ia se chamar Corpos em Festa, né? Sim. Essa exposição. E se chamaria Calunga, porque eu queria falar um pouco sobre a visão afro-indígena relacionada à morte. E nesse processo eu pensei que eu era um pesquisador do corpo, né? A maioria das minhas figuras são eu mesmo. Então isso foi um estalo na minha cabeça. Eu falei, nossa, realmente... E por eu gostar muito desse viés da cultura popular brasileira, e tudo é uma festa, né? Todas as celebrações são festivas, né? Aqui, o que é popular, né? E aí eu cheguei em Corpos em Festa, até falei pra Juliana, falei, Ju, será que você acha bom esse nome? Porque eu fiquei inseguro, né? De mudar e
E do nada, assim, ter já uma coisa pronta. E aí isso se confirmou. Tipo, no final, assim, sabe? E aí ficou Corpos em Festa. E aí é uma mostra sobre o corpo, né? Sobre o movimento do corpo, os corpos que estão em movimento, sobre a cultura popular brasileira. E tudo isso tá ligado a uma festa, né? E eu tenho um pensamento que dentro das visões espirituais, né? Todas as palavras elas podem ser cantos, todos os passos podem ser uma dança, né? Então é mais ou menos essa ideia do Corpos em Festa. Legal. Eu vejo que a tua pintura, né, embora você fale em desenho, em corpos, a única linha que a gente nota é a divisão de cores, né? A pintura é muito limpa, né? Não tem nuances e ela traz cores bem vivas, né? Bem concentradas. E agora eu vejo você falou de veio porque para ser monge. Sim, sim. E aí você trata religiões de matriz africana, questões de monges hindu também no teu texto. Vê? Como é que você, sem analogias, como é que você costura Hoje tudo a gente isso, falou né? bastante sobre isso, né? A gente conversou bastante. A gente falou bastante sobre isso. A cultura hindu, ela tá no meu trabalho de forma mais sutil. As posturas, as vestimentas, eu tento sempre fazer com que pareça as duas coisas. Que pareça com roupas de terreiro e também que pareça com roupas de divindades hindus. Então, as danças circulares, né? A obra Shire, que é uma das minhas obras mais... A do convite, né? Também. Isso, ela nasceu através de... Essa também tem um pouco do viés hindu nas posturas, né? Na forma das vestimentas, mas eu falo mais sobre a questão das danças circulares. Sim, então os bordados, né? Isso, o bordado Shire, ele é justamente um círculo, né? Ele nasceu, o Shire ele é uma dança circular, podemos colocar assim, mas a inspiração foi a dança raça. A dança raça é uma história, um mito hindu, onde o deus Krishna se multiplica em 108 vezes, porque ele tem 108 namoradas. Então cada namorada acha que ele é único para ela. E são danças circulares. Então eles circulam e é um grande círculo. E são todos como se fosse uma órbita planetária mesmo. E nesse trabalho você está falando do Shire, que é da cultura hindu, mas ao mesmo tempo... Não, o Shire é da cultura brasileira. O Shire, ele tá dentro do candomblé, né? Ah, sim. É uma dança que apresenta os orixás. Mas você fala, quando você coloca, né, na descrição ali, você fala muito sobre essa questão da dança, que você falou agora do Hare Krishna também, né? Sim, sim. Sim, porque eu acho que... Bom, a cultura brasileira, que é formada pela diáspora, né, e também pelos povos originários, ela é repleta de danças. Então, todos os ritos, eles são danças, né? Eles são dançados, dançáveis. Então aí é mais ou menos isso que eu quero levar no meu trabalho. Principalmente quando eu faço círculos, né? A ciranda, tem também um outro chamado Gira de Chumirim, que também é inspirado em um círculo. Tem mais de um círculo na exposição, né? Sim. E esse lado das religiões de matriz africana, ela parece muito forte, né, no seu trabalho. Você tem relações, como é que você chegou nessa pintura? Eu até comentei com a Vitória, porque eu tive há pouco tempo lá no Museu da Língua, na Pinacoteca, e tem um quadro de Janira lá, né, que tem uma referência também. Como é que eu queria que tu falasse um pouco mais sobre o teu trabalho da pintura e dessas coisas? A pintura, ela surgiu eu sempre pintei com aquarela, né? Eu sempre mesclei bordado e aquarela. Sempre gostei da fluidez da aquarela. Que às vezes eu também trabalho de forma mais chapada com aquarela, da mesma forma que eu trabalho com acrílica. Mas a acrílica, ela entrou na minha vida no ano passado, mas com força. Porque eu sempre trabalhei no sofá de casa, né? O bordado, ele é mais compacto, você consegue levar para qualquer lugar para você trabalhar. E na época eu morava num apartamento bem pequeno. Então o único espaço que eu tinha para trabalhar era o sofá. Então eu tinha esse desejo de me mudar para um lugar onde tivesse um espaço para que eu pudesse pintar telas maiores. Eu tinha esse desejo de pintar coisas maiores, acho que desde sempre, porque o bordado,
Claro, existem artistas que bordam coisas enormes, mas eu sempre tive a ânsia de terminar os meus trabalhos. E o bordado é uma coisa que demora bastante tempo, então eu não conseguia ver o bordado tão grande assim, não conseguia me imaginar fazendo bordados enormes. Mas pintura sim, porque eu sentia que a pintura ela é menos limitada que o bordado, porque o bordado ele tem pontos, né? Ele tem pontos, ele tem um material específico, tem um tecido específico. E eu acho que a pintura, pra mim, eu consigo dar uma viajada maior, assim, sabe? Eu consigo me expressar melhor. Não que o bordado que eu não consiga me expressar com bordado, mas eu acho que eu consigo me expressar com bordado de uma forma mais sutil, mais... O bordado ele traz delicadeza. E a pintura, ela pode comunicar outros sentimentos além desses. Pra mim, né, na minha visão. Então, quando eu me mudei para um apartamento um pouquinho maior, que eu tinha um espaço para trabalhar, pra mim foi como se a minha cabeça tivesse expandido, literalmente, mesmo como se o meu cérebro tivesse crescido. Porque eu podia ver ali o tecido em branco na parede e eu via isso ganhando forma e muitas vezes na minha visão era algo do meu tamanho, então pra mim isso foi algo muito, muito mágico mesmo dentro do trabalho, foi uma transição. Né? É porque são trabalhos grandes, né? Não começasse com uma tela pequena, por exemplo, que é um tamanho que geralmente tem o bastidor do bordado. Sim, eu comecei com a obra Maria Mulambo, que ela não foi esticada em chassi, porque foi a minha primeira experiência com... Eu preparei o tecido, toda a minha trajetória, tudo que eu aprendo com a arte, primeiro eu sofro um pouco, porque eu aprendo tudo sozinho. E aí eu preciso descobrir os materiais que eu vou gostar de usar. Eu preciso descobrir o tipo de tecido que eu vou preparar. Então ela é uma obra que ela ficou com pouca margem, então eu não consegui esticar ela. Mas eu comecei já com uma coisa grande, que era o que estava muito latente em mim. Eu queria muito colocar isso pra fora, sabe? E aí foi uma forma que eu encontrei de poder fazer isso. É legal ouvir você falando, porque é quase como uma agonia do artista, né? Querer sair de um suporte menor, e quando eu acho muito legal quando fala desse, ampliar o seu olhar, né? Sim, eu sofri, foi sofrido de verdade. Eu fiquei mal, querer fazer coisas tava grandes. agoniado, porque não... Porque quando o meu ateliê demorou pra ficar pronto, né? Não tinha mesa, então eu queria ver isso pronto logo. Eu tinha acabado de me mudar, demorou ainda uns 2 meses pra eu... Então tava agoniado, eu não conseguia fazer outras coisas. Eu tinha encomendas de bordado pra finalizar e eu não conseguia. Eu precisava fazer outras coisas, sabe? Que não fossem aquilo que eu já estava fazendo. Não pra parar, e sim porque eu precisava naquele momento pintar algo. Sim. Porque eu continuo trabalhando com bordado, né? Alternadamente. Mas naquele momento eu tava sofrendo porque eu precisava realmente fazer algo que pudesse traduzir melhor o que eu tava sentindo naquela hora ali, sabe? Sim. E acho que tem um ponto também interessante a gente falar, que é a tua primeira exposição individual, né? Isso, é a minha primeira exposição individual. E pra mim é uma grande loucura, que é aqui em Florianópolis. Voltou, assim. É, porque depois de 10 anos, eu não imaginava. Claro, acho que depois de um tempo, quando você tem uma identidade mais firme, mais fixa, quando o artista ele se conhece, ele já sabe o que ele faz, a pesquisa dele, ele quer expor esse trabalho, né? Então eu já estava com esse desejo de ter uma exposição individual, porque eu participei de poucas coletivas também. Acho que eu participei de 3 exposições coletivas nesse tempo todo. Então eu tava assim, eu quero muito mostrar o meu trabalho para as pessoas. E não imaginava que seria aqui. Para mim seria na minha cidade, ou sei lá. Não imaginava, que foi o último lugar que eu imaginei, mas faz todo o sentido para mim. Depois as coisas demoraram para cair na minha cabeça, as fichas, sabe? De todo esse processo, de expor aqui, de estar aqui. Demorou um tempo para que isso pudesse... Que eu pudesse acreditar nisso, né? Eu até falei com uns amigos que eu falava, nossa, será que vai rolar mesmo? Porque nesse tempo todo, vários curadores já entraram em contato comigo, mas as pessoas somem.
Então, antes eu me frustrava, porque eu ficava muito animado. Aí depois, quando a Ju entrou em contato comigo, aí eu fiquei, será? Será assim vai ser mesmo? Será que ela não vai sumir? E não, aí com o tempo as coisas foram acontecendo. E é muito doido, né? Que eu esteja aqui depois de 10 anos que eu iniciei meu trabalho, justamente para mostrar meu trabalho e ter um pouco de cada coisa que eu fiz, de momentos diferentes da minha pesquisa. Isso para mim é muito gratificante mesmo. E tu produziu muito pra exposição, né? Eu produzi, eu achei que eu não tinha produzido o suficiente. Porque eu não conhecia o espaço, só tinha passado na frente quando eu morava aqui. E eu pensava... Eu via os vídeos, né? Eu via outras exposições, eu via a planta. Eu via a planta muitas vezes, eu falava... Eu acho que não... Que é pouco ainda. Eu acho que vai ficar espaço vazio. E eu tinha 10 obras. E eu falava, Ju, o que você acha de 10 obras? Ela falava, não, tem que ser mais. E aí eu ficava, meu Deus, será que eu tenho que ter 50 obras? E aí eu... fui produzindo, tinha algumas coisas que eu já tinha produzido. Então quando eu fui colocar todas as obras numa pasta, eu vi que eu tinha mais de 30 obras. E aí eu falei, nossa, como aconteceu isso, né? Porque ao mesmo tempo eu tava trabalhando com encomendas, né? Que o que me mantém no momento são as encomendas. E não dava pra eu parar encomendas pra produzir uma obra, então eu tive que fazer tudo intercalado. Então eu fiquei com um pouco de medo de não dar tempo, porque o tempo passou muito rápido. Quando tava longe, tava muito longe. Aí quando começou a ficar perto, já era muito perto. Mas deu tudo certo, deu pra produzir bastante coisa. Não, tá, a sala tá linda, né? Sim, ficou bem bonito. Essa preocupação passou pela Ju também, ela chegou aqui preocupada, mas quando a gente recebeu o projeto a gente viu que era uma exposição muito bacana. E acabou que o espaço quase ficou pequeno, né? Teve obras ali que eu até estava... Será que a gente pode colocar ali? E eu acho que a solução ali foi bem legal da exposição. Toda a curadoria tá bem bacana, a expografia ficou muito legal. Sim, ficou muito legal o trabalho que vocês fizeram aqui. Muito dedicado, né? Eu fui super bem recebido. E pra mim foi... é literalmente voltar pra um lugar onde foi minha casa, né? Então eu tô me sentindo completamente em casa, assim. Como se, sei lá, como se eu estivesse aqui muito tempo já, sabe? Isso é muito doido. Digamos que tu saiu de Floripa, mas saiu Floripa não saiu. A ilha, aquele sair da ilha pra ver a ilha. Porque eu sempre continuei voltando, né? Eu tenho muitos amigos aqui, então geralmente eu venho pro ano novo. Mas os últimos 3 anos... festas também. Pras festas, na temporada de verão. E nos últimos 3 anos eu não consegui vir pra cá, né? Então, por mais que eu olhe a cidade e falo, nossa, várias coisas mudaram, mas ainda é a mesma coisa, a mesma essência, tem a mesma energia, a mesma atmosfera. Legal. Bacana que eu estava observando seus bordados, tu falou da pintura, falou da moda, né? E a gente vê muita coisa da moda no teu trabalho, né? As roupas, as vestimentas muito bem elaboradas, né? Você usa miçangas, usa... vários elementos, né? Inclusive o bordado tem pintura e bordado junto em alguns trabalhos, né? Sim. Como você chegou nessa de agregar tantos materiais na tua pintura? Eu queria ouvir um pouco mais sobre isso. Eu gostava muito de aquarela quando eu estudava. Eu tive um professor de teoria da cor muito incrível e ele era bem incisivo com a teoria da cor, porque a teoria da cor você precisa aprender aquilo, é uma teoria. Então eu praticava em aquarela, usava bastante aquarela, mas eu achava que não era bom. Então quando eu comecei a bordar, eu pensei que eu poderia inserir, porque eu bordo em algodão cru é um tecido engomado, então ele é impermeável para aquarela, ele parece mesmo um papel com gramatura maior, né? E então a aquarela entrou desde o princípio. As miçangas, mais depois, porque eu queria, sei lá, trazer um pouco de brilho. Porque o meu trabalho, ele não tem... Tudo bem, o bordado, ele tem relevo, ele tem textura, então ele acaba formando algum tipo de sombra. Quando você olha de um lado, você vê que a linha, ela brilha, tem um cintilante... E aí as miçangas entrou mais como pontos de luz mesmo, ou como
Eu lembro que a primeira vez que eu inseri miçangas, eu queria criar uma bagunça de textura. Tanto da aquarela com manchas, né? Porque eu também gosto de trabalhar com aquarela bem chapada, sem manchas, como se fosse acrílica. E quando eu gosto de trabalhar com aquarela com manchas, eu queria sobrepor linha, aquarela, miçangas. E aí eu fui testando, inserindo. Essas peças são aquarela ou são acrílicas, essas que estão na exposição? Tem aquarelas e acrílicas, é uma mistura. Eu tenho bordados com acrílica também e bordados com aquarela. A gente estava conversando com o setor educativo aqui, né, sobre Nossa ação que a gente vai fazer, a gente falou, né, da pintura com a linha, né? Bordado é uma pintura com linha, né? Sim, não deixa, sim. É uma mescla de materiais, mas o pensamento estético da construção visual ele acaba sendo o mesmo, né? Sim. Eu uso a mesma lógica, né? Igual eu tava falando para as meninas também, que quando eu vou bordar, eu começo por uma parte específica e quando eu vou pintar também. Sim. Eu sempre começo pelo corpo, né? pela cor do corpo. E quando eu vou pintar também é a mesma coisa. Vou usando das mesmas... É bem parecido o processo, na real, pra mim, do bordado e da pintura. De sobreposição de camadas, a combinação de cores, né? A diferença é que o bordado ele tem um fundo de algodão cru. Então ele tem os seus tons de bege, né? A pintura, geralmente eu pinto fundo, né? Assim, primatura, depois vou criando camadas. Mas se não fosse isso, pra mim seria igual. Legal. E você foi transpassando os elementos, né? Tem uma pintura aqui que está em papelão, que é quase uma instalação, né? Essa foi a minha última obra pintada para exposição. Foi a última? Foi a última. Eu tinha muita vontade de fazer... A minha ideia era trabalhar com papelão, mas não um papelão quadrado. Eu queria... É que eu não encontrei um papelão gigantesco para pintar e rasgar ele depois. Depois eu queria que ele fosse desigual. Mas como eu não encontrei, eu falei, então eu vou tentar com folhas de papelão. E eu gostei muito do resultado. Ficou bem. Tá lindo. Eu acho que hoje o papelão, ele até, né, antigamente as caixas de geladeira, caixas de coisas que eram grandes. Eram grandes, hoje não. Hoje vem tudo no plástico, isopor somente, né? E o papelão, ele tem seus tons de bege, né, de marrom, que também me traz um pouco a combinação de cores do algodão cru. Ultimamente eu tenho usado bastante branco em cima do bege. E aí eu percebo que quando tem o branco em cima do bege, não faz muito sentido. Mas quando entra o marrom, isso se mistura e cria um contraste muito bonito. E aí eu usei a mesma coisa pro papelão. Foi a mesma lógica. Eu sabia que ia dar certo, por causa que o papelão tem aquela cor, né? Então eu falei, nossa, aí vai ficar... Os tons vão saltar. E ficou bem legal, eu fiquei bem feliz com o resultado. O resultado final ficou maravilhoso, realmente. E a gente, dentro da composição, toda a exposição, ainda tem um vídeo, né? Aquele vídeo, ele é uma cena de um ritual, né? Sim. Como que sim. você... Esse vídeo foi no meu terreiro, né? Que é a tenda de Umbanda Caboclo das Sete Pedreiras, que é a minha casa de axé. E eu queria trazer também um pouco do ritual de defumação, que é uma limpeza, né? E o vídeo, ele é um fragmento da defumação. A defumação acontece em todos os rituais, que a gente chama de giras, né? E a defumação, a ideia é que a fumaça leve tudo que não serve ali dentro daquele ritual. É uma limpeza mesmo, né? Acontece bem no início, bem na abertura da gira, para que equilibre a energia, para que as pessoas possam se sentir um pouco mais descarregadas. Então eu quis trazer um pouco desse mesmo pensamento para a exposição também. Tem o áudio ali, né? Tem o áudio é de lá também. Muito legal. Quem captou as imagens foi a minha irmã de santo, Pamela. E quem canta, quem é líder da Curimba, a gente diz da parte musical, mas a parte musical ela é importante porque ela é a parte responsável por purificar o ambiente e por trazer a energia dos guias em terra, né? Então quem está cantando, a líder da Curimba, é minha outra irmã de santo, Rafaela. Tem
Os Guns também, né? Sim, Tem um amigo que e ele fala muito do chamado, né? Ele escutou o chamado e agora levou o filho dele. É muito bacana. Sim, é super importante. A música ela é responsável por muita coisa, né? por trazer a espiritualidade em terra, por levar o que não serve, purificar, tudo dentro de um terreiro passa pela música. E passa pelo corpo também, né? Pelo corpo, tudo pela corpo dança. E festa. Exatamente. É muito isso. Acho que ficou ótimo tudo que você falou. É muito interessante como vai elaborando, porque foi o tempo de produção que tu teve que ficar meio que imerso pra entregar pro teu primeiro individual e mas daí tudo elaborando. Fez sentido tudo fez só quando eu mudei o nome. Sim. Tudo fez sentido. E foi bem mais recente. Eu já tinha produzido, eu sabia que não ia ser mais sobre a Calunga, né? Que Calunga é o cemitério, né? É o lugar da morte, onde se decompõe o corpo. E eu sabia que não ia ser mais Calunga, mas eu não sabia o que seria. Então depois fez tudo sentido. Eu acho que quando você trabalha com inspiração na espiritualidade, que é algo que não é palpável, você está trabalhando através da fé, parece que tudo faz sentido, tudo se amarra depois, assim, sabe? Fechasse o ciclo, então, que você gostaria para essa exposição? Eu não sei se eu estou fechando um ciclo ou se eu estou abrindo um ciclo, então eu não vou saber responder. Pode ser as duas coisas. Fechou dessa exposição, mas que abre caminho para outras, né? Sim, eu acho que parece que é uma formatura de que eu trabalhei todo esse tempo e agora eu posso concluir isso e poder mostrar para as pessoas o que eu trabalhei, o que eu evoluí dentro do meu trabalho. E não sei se agora eu vou continuar nessa mesma... Se coisas surgirão daí ou se eu vou começar algo novo. Então ainda não sei. Ainda pra mim tá muito incerto. Vamos acompanhar. Acompanhem. E pra quem quiser te acompanhar, se quiser aproveitar e já deixar o seu arroba. Sim, meu arroba é dasilva.art no Instagram. No TikTok também. Mas eu não uso muito, mas eu atualizo. Eu uso mais o Instagram mesmo. Depois eu vou dar uma olhadinha lá pra gente conferir. E pra entrar em contato com você, pelo Instagram consegue? Quer fazer um pedido, alguma coisa? Sim, na minha bio tem um link que me leva diretamente pro meu WhatsApp. E você produz só as obras ou ainda permeia pela moda ainda? Também produz o... Não, eu não trabalho mais com a moda. Eu sou um artista têxtil também. Mas... talvez o que eu quisesse ser era um artista têxtil, não um artista da moda. Porque eu continuo trabalhando com tecido. Tá ligado ainda, né? Mas não mais com a moda. Legal. Bacana, querido. Muito obrigado aí. Acho que a gente pode pensar, quem está ouvindo, né? Pode pensar em visitar a exposição até o dia 2 de outubro, ver essas obras que o Da Silva está comentando aqui, que nós comentamos aqui. Quem não puder vir até depois de 2 de outubro vai poder conferir no nosso site lá, no nosso acervo virtual, vai estar as suas obras lá para poder ouvir o podcast, ver as obras, para entender um pouquinho mais, né, o trabalho desse artista que está lançando sua primeira exposição. A gente fica muito feliz. A Fundação, eu gosto de puxar para nós, né, mas a Fundação Cultural Badeschi no estado de Santa Catarina é a instituição mais importante se tratando de arte contemporânea. Sim. E eu acho que você está começando com o pé direito, estando aqui com a gente. Gente, muito feliz por receber você, por trazer essas suas obras que são tão importantes para esse contexto que a gente vive hoje. Tanto de intolerância, quanto também de poder tentar abrir a mente através da arte das pessoas, né? Sim. É isso. Eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui, de poder falar sobre o meu trabalho, de poder mostrar meu trabalho, agradecer a confiança também que a instituição teve no meu trabalho, né, em mim, e em me trazer de volta a um tempo onde eu comecei e poder finalizar aqui ou iniciar algo novo aqui, para mim é algo muito especial mesmo. Então eu também sou muito grato, estou muito feliz de estar aqui, e é isso. Obrigado, Sil, obrigado, Vitória. Muito obrigada também. Obrigado, Caio, aí, pela nossa sonoplastia, né, tá aqui gravando com a gente. É isso aí, pessoal. Em breve mais um capítulo aí do Pod Art. E ficamos por aqui. Até mais.